Boa tarde, turma. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que todos estejam muito bem, com saúde, com muita paz, com muita alegria, com muito entusiasmo. Nós vamos iniciar nossa semana hoje com a nossa aula de ciências e eu espero que vocês estejam aí bem, né, conectados, estudando, né? Estamos encerrando o nono ano este ano. Vamos passar próximo ano para uma nova etapa. Vocês já estão com novos desafios. Eu espero que estejam sonhando, né? Estejam aí com a expectativa boa para o próximo ano. Nós estamos aqui torcendo por vocês, para que tudo dê certo. Daqui uns 3 anos, vocês vão retornar aqui falando das conquistas, né? De tudo que vocês conseguiram. Porque eu tenho muita fé e muita confiança em vocês, né? Que vocês vão conseguir muitas coisas. Mas, enquanto isso, nós temos que estar conectados, né? Nossos estudos, aprendendo, tudo que vocês estão vendo, gente. Português, matemática, ciência, história, geografia, artes, inglês, espanhol. Todas as disciplinas, elas são extremamente importantes para a próxima etapa de vocês, né? O próximo ano, essas disciplinas, elas são extremamente importantes. Tudo que vocês estão aprendendo, vocês vão levar para o resto da vida de vocês, ok? Então, para começar hoje, eu quero que a gente faça a correção da atividade que eu deixei para vocês. Foi apenas uma leitura, né, relacionada à poluição sonora. É um texto que fala, né, da cidadania no dia a dia, coisas do nosso dia a dia. E era para vocês lerem esse texto e tentarem responder as questões A, B, C e D. Bem pessoal, bem prática essas questões. Mas vamos falar um pouco sobre o que o texto fala. Gente, poluição sonora, eita, coisa séria. Será que hoje, atualmente, nós temos enfrentado esses problemas de poluição sonora? O que vocês acham? Com certeza, não é? Então, hoje, nós estamos cada vez mais expostos a muito barulho. É barulho de carro, é barulho de TV, é barulho de som. Nós ainda usamos, né, os fones de ouvido, que também são prejudicial, vocês vão ver aí no texto, que é recomendável você usar apenas 60%, né, do volume do fone de ouvido. Eu acho que vocês já devem ter até prestado atenção que quando você aumenta, o próprio celular ele fala, ele mostra, né, olha que se você ultrapassar esse limite, você pode ter problema de audição. E além de você usar apenas 60%, ainda tem que ser num tempo bem reduzido. Eu, por exemplo, meninas, eu não gosto de fone de ouvido. Eu me sinto desconfortável, né? Então, assim, muito cuidado. Vocês ainda são muito jovens, então muito cuidado ao se expor a esses barulhos, a essa poluição sonora, que é a poluição que é proveniente, né, do som, que acaba poluindo o nosso ambiente. Até mesmo na sala de aula, meninas, nós temos que ter cuidado, né? Se houver muito barulho, causa poluição sonora. E isso é prejudicial aos nossos ouvidos. Vocês viram aí no livro de vocês a capacidade, né, que nós temos, né, para ouvir muitos barulhos. Por exemplo, a 85 decibéis, que é esse dB que está aí na página 206, você vê uma régua, né? Uma lista, onde ele vai mostrar as alturas que estão em decibéis, que é dB, e aí ele vai dizer, ó, 85 decibéis você pode passar até 8 horas do dia ouvindo, mas 115 decibéis você só pode passar 7 minutos. Se você ultrapassar essa quantidade de tempo, você pode ter problemas auditivos, você pode ter problemas na audição. Aí ele vai falar algumas atitudes para cuidar da nossa audição, por exemplo, evitar lugares com ruído, usar protetores auriculares quando em ambiente de trabalho com barulhos extremos, né? Por exemplo, as pessoas que trabalham no aeroporto, não sei se vocês já viram, como os aviões eles fazem muito barulho, eles trabalham com aqueles fones
né, bem grandes de ouvido, para que eles evitem o contato direto com o barulho. Então, são protetores auriculares. Evitar ouvir músicas com volume muito alto, principalmente se for fone de ouvido. Não dormir com a TV e o rádio ligado. Descansar a audição em lugar mais silencioso, né? Ir para o interior. Gente, como é bom ir para o interior. Ninguém escuta barulho de nada, não é? Então, ali você vai estar protegendo a sua audição. Não pingar remédio ou fórmula caseira na orelha. Não pode, viu? Não usar objetos pontiagudos, né? Nós temos a mania de colocar o bocal, não pode. E a haste flexível do algodão deve ser usada para limpar somente a parte externa da orelha, o cotonete, né? Não é para colocar lá dentro, é para colocar, limpar a parte externa. Então, isso vocês já leram, né? Então, a pergunta é: você tem o hábito de se expor a alto nível sonoro? Você vai colocar a sua vivência, né? Quais os problemas que uma pessoa pode adquirir com esses hábitos? De ficar ouvindo um aparelho, né? Num volume muito alto. Gente, o problema vai ser surdez, com certeza. Que cuidados devemos ter para evitar perda da audição pelo ruído? O cuidado é evitar, né? O ruído, evitar ambientes que tenham muito barulho. É possível perceber a poluição sonora em sua cidade? O que vocês acham? Claro que sim, né, gente? Aí, com seus colegas, discutam quais mudanças nos hábitos as pessoas devem ter para contribuir para diminuir a poluição sonora de uma cidade, né? Então, existem várias e várias mudanças, né? E uma das mudanças principais é você evitar ambientes com muito barulho. E você mesmo evitar fazer barulho, né? Falar baixo, não falar muito alto. Às vezes nós professores falamos alto, né, meninos? Mas é preciso, porque se não falarmos alto, você não vai nos ouvir. Mas falar num tonzinho baixo é importante, porque vai ajudar os nossos ouvidos. Mas é preciso que todos estejam em silêncio para ouvir. Ok? Então, está aí corrigido o nosso exercício. Hoje nós vamos falar sobre as propriedades das ondas. Então, as ondas, elas têm algumas propriedades. Né? Nosso livro aí na página 198, ele vai começar falando das propriedades, que será a amplitude, o comprimento da onda, a frequência, o período e a velocidade de propagação de uma onda. Essas são as principais propriedades. Nós vamos ver cada um individualmente. Vamos ver primeiro, meninos, aqui a amplitude. Eu coloquei esse desenho, que eu vou usar ele em todos, né, os slides, para a gente ver cada uma das propriedades. E aqui nós vemos a amplitude, que corresponde à altura da onda, que vai ser marcada entre a distância entre a crista, né, que está aqui representado pela letra C, e o vale, que está representado pela letra E. Então, a amplitude é o comprimento entre a crista e o vale. Então, é essa altura que a onda faz. Então, a onda, ela passa lá pelo vale e ela sobe até chegar na crista. Assim, nós temos a noção da amplitude. Comprimento de onda é representado pela letra grega lambda e a distância entre dois vales ou duas cristas, né? Colocado bem aqui, olha só. Pontinho A, pontinho B, pontinho D, pontinho E. Então, o comprimento vai ser a distância entre um vale e outro, ou entre, não é, uma crista e outra. A outra propriedade das ondas, né, é a frequência. Então, a frequência ela é representada pela letra F, como vocês estão observando, no Sistema Internacional de Frequência. Ela é medida em Hertz e corresponde, o Hertz é representado pelo H maiúsculo e o Z, e corresponde ao número de oscilações da onda em um determinado intervalo de tempo. A frequência de uma onda não depende do meio de propagação, apenas da frequência da fonte que produziu a onda. Então, a frequência equivale à quantidade de oscilações feitas em um determinado tempo, ok?
Por exemplo, nesse exemplo que eu trouxe para vocês, nós vamos ter uma oscilação, duas oscilações. Então, qual seria a frequência? Vamos imaginar que essas oscilações aconteceram no tempo de um segundo. Se essas oscilações acontecerem em um tempo de um segundo, a minha frequência será 2, que é o número de oscilações, né? Nós tivemos aqui duas oscilações, então será 2 dividido pelo tempo, que é um segundo. 2 dividido por 1. Então, nesse caso, a minha frequência seria 2 dividido por 1, que é igual a 2 Hz, ok? Então, lembrando, frequência é o número de oscilações dividido pelo tempo em que aquelas oscilações aconteceram. O período, ele é representado pela letra T e corresponde ao tempo de um comprimento de onda. No sistema internacional, a unidade de medida do período é o segundo. Então, o período é o intervalo de tempo no qual ela completa uma oscilação ou um ciclo. Nesse caso, nesse exemplo que nós temos aí, nós vamos imaginar que o tempo, né, dessa onda é um segundo, o tempo da onda é um segundo. Então, aí aconteceram duas oscilações. Então, se eu fosse calcular o período seria um segundo dividido pela quantidade de oscilações. Então, em um minuto aconteceram, ou aliás, em um segundo aconteceram duas oscilações. Então, 1 dividido por 2 é igual a 0,5 segundo. Então, aí seria o meu período, que é o intervalo do tempo em que ele completou uma oscilação ou um ciclo. Aí nós temos aqui um exemplo, outro exemplo, aliás. Já nesse comprimento aqui, nós temos 3 oscilações que aconteceram em um segundo. Então, o período vai ser 1 segundo, que foi o tempo, dividido pela quantidade de oscilações. Então, em 1 minuto, aconteceram 3 oscilações. Então, o meu período vai ser 1 dividido por 3. Então, 1 dividido por 3 é o valor de tempo em que uma oscilação completou o seu ciclo, ok? E a frequência, não é isso? É a quantidade de oscilações que aconteceram em um determinado tempo, né? Então, aí aconteceram quantas oscilações em um segundo? 3 oscilações. Então, a frequência será 3, que é a quantidade de oscilações, dividido pelo tempo em que aconteceram essas oscilações. Então, 3 oscilações aconteceram em 1 segundo. 3 dividido por 1 é igual a 3 Hz. Ok? Então, período, eu vou dividir o segundo pela quantidade de oscilações. 1 dividido por 3 oscilações. Aí vai dar o meu período, que é o tempo em que uma oscilação aconteceu. Na frequência, já é diferente. Eu vou dividir a quantidade de frequência de oscilações, pelo tempo. Então, seria 3 oscilações dividido por 1 segundo. 3 Hz. Ok, meninos? Bem, outra propriedade é a velocidade. A velocidade ela é representada pela letra V e é o tempo, equivale ao tempo que leva para a onda percorrer uma determinada distância, né? Fazer o seu ciclo completo.
Então, a velocidade de uma onda, ela vai depender do meio em que ela está se propagando. Lembra que eu falei que o comprimento equivale ao ponto A, a esse espaço do ponto A até o ponto B, passando da crista, pelo vale, até a outra crista. Então, o tempo que eu levei para percorrer esse espaço é a minha velocidade. E essa velocidade vai variar dependendo do meio que ela se propaga, não é? Por exemplo, quando está trovejando, nós percebemos que a luz, né, o raio, ele se manifesta primeiro e tempo depois se manifesta o trovão. Por que que isso acontece, gente? Porque a velocidade de propagação da onda sonora, ela é diferente da velocidade de propagação da luz. Então, esses meios, eles são diferentes. Então, como são diferentes, o intervalo de tempo, ele vai ser diferente. Então, para calcular a velocidade, nós vamos usar esta fórmula. Velocidade é igual a ΔS dividido por ΔT. Mas vamos substituir o ΔS e o ΔT. ΔS equivale a lambda, que é o comprimento da onda, que vai ser representada em metros, a unidade é metros, e o ΔT equivale ao período, que vai ser também, a unidade será segundos, e V a velocidade. Então, substituindo nesta fórmula, nós vamos ter a nossa fórmula de velocidade igual a lambda dividido pelo período, T que é período. Ou a outra fórmula seria velocidade igual a lambda vezes a frequência. Então, para encontrar a velocidade de propagação da onda, nós podemos usar essas duas fórmulas. Então, trouxe aqui uma questão para nós fazermos, que diz o seguinte: todas as ondas eletromagnéticas se propagam no vácuo com a mesma velocidade. Encontre a velocidade de propagação, que é o V, de uma onda eletromagnética com frequência de 5,17 vezes 10 elevado a 14. Gente, aí é elevado a 14, porque eu não consegui colocar o 14 em cima. Hertz. E comprimento de onda, que é a lambda, de 5,8 vezes 10 elevado a menos 7 metros. Então, observem que nessa questão, ele me deu como dados a frequência, que é o F, e a lambda, que é o comprimento de onda. Então, nesse caso, eu posso usar esta fórmula aqui, que foi o que eu fiz, meninos. Olha só. Velocidade igual a lambda vezes F, que é a frequência. Aí eu só substituí, vejam aí, olha só. Qual é o valor da lambda? 5,8 vezes 10 elevado a menos 7. Vezes 5, que é o da fórmula, vezes a frequência, que foi também o que ele me deu aqui, olha frequência, só substituir. Fiz a multiplicação, encontrei a velocidade de propagação de onda, que é igual a 2,99 vezes 10 elevado a 7 metros por segundo. Ok? Coloquei também essa outra questão. Suponha que uma onda possui frequência de 8 Hz e esteja se propagando com a velocidade igual a 200 metros por segundo. Determine o comprimento de onda da onda, né? Dessa onda. Então, para mim, o comprimento de onda é a lambda. Vou usar a mesma fórmula que eu usei na anterior. Olha só. Vou só substituir. Nessa questão, ele já me deu a velocidade. No lugar da velocidade, eu coloco 200. Igual a lambda, que é o que eu quero, vezes 8, que é a frequência que ele me deu. Fazendo esse cálculozinho que a gente já aprendeu, o que nós vamos ter? Lambda igual a 200 dividido por 8. Então, a minha lambda, que é o comprimento, vai ser igual a 25 metros. Ok? Então, meninas, o que vocês observaram? É só, ao ler a questão, observar os dados que ele te deu. De acordo com os dados, você vai escolher uma destas fórmulas. Se ele te der o período, não, ele te deu a lambda e te deu o período. Então, você vai usar a velocidade igual a lambda dividido pelo período, ok? Então,
esse, né, foi o nosso conteúdo de hoje, que foi as propriedades de uma onda. Nós aprendemos, né, quais e como elas são, como identificar cada uma, as propriedades das ondas. Então, fica aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem aí no grupo, faça uma leitura do livro, vou mandar aí as páginas do livro que está esse conteúdo, e que vocês possam, né, ter uma boa tarde e até a nossa próxima aula. Que Deus abençoe vocês.